Olá a todos que vão me ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos que estão ouvindo esse vídeo, né? Estão vendo. Meus irmãos, eu senti no meu coração de falar, compartilhar um assunto aqui com os irmãos de uma forma bem simples, né? Como eu entendi, aí na minha simplicidade, assim, eu vou passar para os irmãos. Porque eu vejo a necessidade, irmãos. Eu vejo a necessidade, eu percebo, assim, no meio do povo de Deus, assim, que muitos estão enganados. Então, eu sinto essa necessidade de compartilhar, né, isso com os irmãos. Quem sabe, né, se Deus quiser, muitos vão abrir os olhos, né, vão parar para refletir e vão abrir os olhos, né, se Deus quiser, eu creio. Se eu não cresce, eu não estaria fazendo esse vídeo, não. Irmãos, o que eu quero falar um pouco é sobre a pessoa que de fato é cristão e pessoa que é apenas um frequentador de templo, apenas um frequentador. Aí acha que é cristão, né? Porque está lá dentro de uma denominação, membrando lá dentro, né? Aí fazendo tudo conforme as leis, né, da denominação, aí a pessoa acha que é cristão, né? Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a diferença entre ser um cristão e ser apenas um crente denominacional. Tá, irmãos? E aí eu queria ler uma palavra aqui em Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. Tem muitas partes da Bíblia, muitas mesmo, que daria para nós falar sobre esse assunto baseado nela, né? Tem várias partes da Bíblia, mas que eu me lembrei assim e senti que retrata bem sobre isso é a parábola do bom samaritano. Então, vamos ler, irmãos, e quem puder, abre sua Bíblia e acompanha junto, porque isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, nós acompanhar ali na Bíblia, né, o que está sendo falado. É desse jeito que o Espírito Santo de Deus, ele próprio vai mostrar para vocês a verdade. Esse negócio de nós só ficar ouvindo o que a pessoa está falando, a pregação, né? E a gente não vir aqui confirmar na Bíblia. E isso daí é muito perigoso, irmãos. É perigoso, olha. Então, os irmãos, quem puder, acompanha na sua Bíblia. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas e aplicou-lhes azeite e vinho.
e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao mesmo dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Pois é, irmãos, eu achei que retrata bem, sabe, essa passagem aqui, porque muitos estudiosos da Bíblia também falam que esses líderes religiosos aqui, né, os sacerdote, né, eles, assim, a lei lá da religião deles não permitia que eles tocassem um corpo ferido, um corpo morto. Então, e aí, isso retrata bem, ó, o religioso, né, e um verdadeiro cristão, irmãos. Porque um cristão ele ia colocar o amor ao próximo em primeiro lugar. Não ia colocar a lei da instituição dele lá acima. E esses homens aqui, ó, eles passaram, né, de largo. E então a gente vê que eram apenas religiosos, né? Porque se fossem cristãos, eles teriam amor. O amor ia mover eles e eles não iam pensar em outra coisa a não ser ajudar o homem ferido. Meus irmãos, e é sobre isso então que eu quero falar assim de uma forma simples para os irmãos. Eu tenho observado muito no meio aí dessas denominação, né? Esse tipo assim de atitude. Muitos que as pessoas assim acham que são crentes porque tá lá dentro de um templo. Eu vou ser bastante repetitiva, irmãos, sabe? Porque eu vou falar quase todo momento vou falar isso, falar bastante isso, que a pessoa acha que é cristão porque está dentro de um templo, frequentando um templo, e sendo que é bem diferente, né? Eu vou repetir isso, irmãos, porque é a verdade, é isso que acontece. Quase que 100% do povo. A gente vê, é muito difícil ver 1 ou 2 assim que pensa diferente no nosso meio, assim, né, onde a gente vive aqui. Ao menos eu estou falando baseado assim, lembrando de mim aqui, né? Eu vejo que dá para contar no dedo quem pensa diferente, porque a maioria acha que estando lá dentro do templo, lá, né, obedecendo às leis do templo, aí é isso que é ser cristão, é isso que vai levar eles para o céu. Meus irmãos, e estão completamente enganados, porque ser cristão, em primeiro lugar, tem que ter amor. Tem que ter amor no coração e a gente não vê. A gente não vê o amor sendo praticado nesse meio cristão. E quando a gente vê, né, alguma caridade, aquela caridade seletiva, né? Aquela caridade, né? É seletiva, porque aí só ajudam familiares, conhecidos, ou ajudam só pessoas ali dentro, né, do templo deles. Irmãos, isso daí não é ser cristão. E tudo que eu tô falando, irmãos, eu tenho uma experiência assim para contar. Eu não vou ficar contando
tudo, sim, né? Cada situação que eu contar, eu vou contar a experiência, porque vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas só que pode ter certeza, irmãos, que tudo que eu tô falando é porque eu tô vendo. Eu tô vendo aqui no meio onde eu vivo aqui, eu tô procurando observar as coisas, porque é assim, irmãos. É desse jeito que a gente vai adquirir uma maturidade, né? É assim que a gente vai amadurecer, compreender mais as coisas. A gente tem que começar a observar ao nosso redor as coisas e ler a Bíblia, né? E tá com a vida em dia. E aí desse jeito o Espírito Santo do Senhor ele vai nos ajudar, irmãos. Ele vai. E aí a gente vai começar a perceber as coisas e assim vamos ter experiência.